Então, nosso assunto de hoje é ATP e fosfocreatina. O ATP, gente, é a nossa energia química. Vocês devem ter estudado em física que nós temos energia, que toda a máquina tem também energia, o Sol também tem energia. Só que essa energia, ela é distribuída, ela fica guardada em uns saquinhos que nós chamamos de fótons. Esses saquinhos chamados fótons, eles precisam estar dentro de ligações químicas. E assim, no momento em que esses fótons ficam ligados às ligações químicas, eu digo que essa energia é uma energia que está dentro de um elemento químico. Se ela está dentro de um elemento químico, ela é uma energia química. Porque nós temos várias fontes de energia. Nós temos a energia nuclear, que é a energia oriunda do Sol. Nós temos a energia luminosa, que é a energia proveniente da luz branca. Nós temos a energia eólica, que é a energia dos ventos, a energia hidráulica, que é a energia das águas. Então, eu tenho diversos tipos, eu tenho calor. O próprio calor é uma fonte de energia. E todos os elementos químicos, eles nas suas ligações químicas, eles possuem energia. Então, por ele estar dentro de um elemento químico, a gente chama de energia química. Então, o ATP, ele é uma energia química. Então, ele é um reservatório de energia química que toda vez que eu precisar de energia, é ele que vai me disponibilizar essa energia para o meu trabalho biológico. Mas o que que é então a fosfocreatina? A fosfocreatina, ele é também uma energia química que vai reabastecer o ATP quando não tiver mais ATP disponível. Pensa assim, ó, eu tenho o ATP, que é a minha energia química, eu preciso de energia, aí o meu ATP se acaba, está sendo consumido. Se acabar o ATP, eu fico impossibilitado de continuar a fazer exercício físico. Então, para que isso não aconteça, a fosfocreatina ela vai e cede a energia dela para o ATP. Então, é como se fosse o ATP a gasolina e a fosfocreatina o posto de gasolina. Acabou o ATP, ele vai lá e esse posto de gasolina cede gasolina de novo para ele. E assim, o ATP ele continua distribuindo energia para o teu corpo para que você continue fazendo o exercício físico. O ATP e a fosfocreatina, eles são as energias químicas mais imediatas que o nosso corpo possui. É a energia pronta, é aquela energia que tu precisou, ele está lá. Então, eu estou numa situação de vida ou morte, em que se eu correr na minha velocidade máxima, eu vou sobreviver, é o ATP e a fosfocreatina que vai me disponibilizar essa energia. Se não tivesse ATP e fosfocreatina, e a gente fosse esperar a energia vinda do teu alimento, no momento de vida ou morte, ia demorar muito para essa energia ser distribuída para o teu corpo e tu já estava morto. Imagina, pensa comigo nisso. O ATP e a fosfocreatina são as energias mais rápidas que o teu corpo possui. Tu precisou, tu tem ATP e tu tem fosfocreatina. Tanto quanto que no momento de uma atividade física, você utiliza isso nos primeiros segundos do teu exercício físico, da tua atividade física. Então, é sobre esses dois elementos que eu vou estar falando agora para vocês. São as fontes de energia mais imediatas, mais rápidas que o teu corpo pode usufruir, pode utilizar. E aí, essa imagem de fundo do Bolt representa muito bem isso, esse assunto de hoje. Porque ele é um velocista, ele é o cara mais rápido da atualidade, e para ele fazer a corrida dele, ele utiliza principalmente o sistema de ATP,
fosfocreatina, que a gente chama isso de sistema ATP-PC, tá? Então, é esse sistema que ele usa para ele ser o campeão que ele é hoje. Então, nós obtemos energia através dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. Vamos ver um exemplo rapidão desses caras. Carboidrato, pão de cada dia, nos dá hoje. Lipídio, gordura. E proteína, ovo. Pode ser leite também, são as principais proteínas que nós temos. Então, temos aí pão, gordura, ovos e leite. Então, essas são nossas principais fontes de energia. Então, tanto carboidrato, quanto lipídio, quanto proteína, gente, são elementos químicos gigantescos, cheios de energia. E aí, o que que a gente faz? A gente vai quebrar esses elementos químicos todinhos, retirar a energia desses elementos químicos, e no momento que a gente retira essa energia, a gente coloca essa energia no ATP. E aí ele fica guardadinho no ATP. E aí, dependendo da quantidade de ATP que você possua, esse ATP fica lá no seu músculo, guardadinho lá para quando você precisar. Perceberam como é que funciona o negócio? Aí encheu o teu ATP, olha, todos os meus ATP já estão cheinhos de energia. O que que vai acontecer? Você continua comendo. Você não vai parar de comer, mesmo você estando com seu ATP cheio. Aí o que vai acontecer? Começa a haver uma armazenagem de energia em forma de gordura no seu corpo. Então, o carboidrato que você comeu, a proteína que você comeu e a própria gordura que você comeu começa a ficar depositada no seu tecido adiposo e fica lá guardado. Porque você, além da energia que você guardou nos seus músculos, você está comendo muito mais do que você precisa. E aí essa energia fica lá armazenada. Quando eu uso todo o ATP que eu tenho, aí aquela gordura começa a ser liberada no teu sangue para o quê? Reproduzir de novo, ressintetizar o ATP. Que tipo de alimento circula pelo nosso sangue? Não. Glicose, que é um carboidrato. A glicose é o alimento que fica circulando pelo nosso sangue. Quando ela está em excesso, ela vai se transformando em gordura no seu tecido adiposo. Então é assim que funciona, gente. Lembre-se só, olha, a nossa função é tirar a energia potencial dos alimentos e transformá-la numa energia química que é o ATP. Isso é explicado em física, tá? O que é energia potencial? É aquela energia armazenada, aquela energia que é estática. E aí eu vou converter essa energia numa energia química. Para que tudo isso? Para que quando eu precise de energia, eu possa estar usando essa energia no meu trabalho biológico. O que é trabalho biológico? Qualquer coisa que você precise para o bom funcionamento do seu corpo. Produção de uma enzima, produção de um hormônio, para você fazer o exercício físico, para você levantar, para você sentar, para você ficar em pé, para você produzir mais fibras musculares, ou seja, qualquer coisa, qualquer necessidade dentro do seu organismo. O trabalho biológico é o trabalho que as tuas células fazem todo santo dia para te manter vivo e saudável. Esse é o trabalho biológico. Então, é para isso que serve o ATP. Se eu perguntasse para vocês, para qual é a importância do ATP? Nos fornecer energia para o bom funcionamento do nosso corpo, para o trabalho biológico das nossas células. É para isso que serve o ATP. E o que significa ATP? Significa adenosina trifosfato. Olha aqui. Esta adenosina trifosfato, deixa eu mostrar aqui a partir do laser, quer dizer o seguinte: eu tenho 3 fósforos associados a uma adenosina. No momento em que eu estou tirando a energia deste ATP, eu estou tirando um fosfato dela. Se eu quiser tirar mais energia ainda, eu tiro um segundo fosfato. E aí o que vai acontecer? No momento em que eu tiro uma energia daqui, ele vai se transformar numa adenosina difosfato. Aqui é tri, tem 3. E aqui é 2. E aí, olha o que acontece. Fica um fosfato
livre. Gente, fosfato é fósforo, é o elemento químico fósforo, a gente chama de fosfato, tá? Então ele sai e libera mais ou menos 10 calorias, mais ou menos isso, tá certo? Então essas 10 calorias que são liberadas vão servir para o nosso trabalho biológico. Tudo isso acontece graças a uma enzima chamada ATPase. É ela que vai contribuir para a quebra desse ATP. Olha lá. Este aqui é o nosso trabalho biológico. Contração muscular, circulação sanguínea, transmissão neural, secreção de hormônios, secreção glandular, processos digestivos, de proteína, síntese proteica, produção de proteína. Então, para isso. E aqui é o ATP, ó. Aqui, olha, é a ligação de alta energia, ó. Observem aqui, ó. Ligação de alta energia. E aí o que acontece, ó? Tá aqui, ó. Um, dois, três fosfatos. E aqui é a adenosina, ó. Tá aqui a adenosina. Então, no momento da liberação de energia, quebra uma ligação química dessa bem aqui, ó. Quebrou aqui, se transforma numa. Quebrei o ATP, adenosina difosfato. Existe o adenosina monofosfato, que só tem um. Existe o monofosfato, só que são casos mais raros. Para fim de atividade física, não é correto quebrar duas vezes uma molécula de ATP. Ela só vai ser quebrada duas vezes. Gente, imagina só você fazer uma atividade física aí tão vigorosa que tu acaba com todas as tuas reservas de energia, todas elas. Aí você continua se movimentando, então teu corpo para fazer você não parar, ele vai te mandar mensagem, olha, eu tô fadigado, não tem mais condição, tu tá enjoado, e te põe para desmaiar e tua cota continua fazendo e tu não te alimenta, você tá num processo de desnutrição gravíssimo. Aí o teu corpo, como último recurso, ele começa a quebrar o ADP. E aí ele vai transformar em adenosina monofosfato. Então, para acontecer essa circunstância de ficar o adenosina monofosfato, é uma circunstância de um processo de desnutrição muito acentuado, muito, muito grave. Não é uma situação que costuma acontecer. Mas para outros processos hormonais, é comum ver a adenosina monofosfato. Então, nosso ATP, ele não é ilimitado. Dependendo do quanto de músculo que você tenha, você tem uma quantidade de ATP. Se você é muito musculoso, você tem mais ATP de uma pessoa magrinha. Não tem a ver com peso. Ah, eu peso 100 quilos, mas qual é a quantidade de músculo que você tem? Se você pesa 100 quilos e tem 50 quilos de músculo, e tem uma pessoa que pesa 80 quilos e tem 70 quilos de músculo, esta pessoa tem mais ATP que você. Então, a quantidade de ATP está associada à quantidade de músculo, não ao peso da pessoa. Então, não tem nada a ver com o peso da pessoa. E aí, vamos entender como é que funciona o ciclo do ATP. Vamos entender como é que funciona. Por enquanto, esquece esses nomes aqui, tá? Primeiro se baseia nesse circuito bem aqui que eu vou explicar para vocês. Olha lá. O tempo inteiro no nosso corpo, o ATP se quebra em ADP mais π. E depois, esse ADP mais π recebe energia de fora e se transforma em ATP. Qual é o motivo que me faz quebrar o ATP? A quebra do ATP serve para o trabalho biológico, tá? E o trabalho biológico é um processo anabólico, é um processo de construção. Então, eu libero energia, e aí o que vai acontecer? A matéria-prima que existe nas suas células vão que vão se somando, vão sintetizando e vão gerando produtos sintetizados. Então, imagina vários pedacinhos se juntando e organizando uma estrutura grande, tipo uma síntese de proteína, ou a produção de hormônio, ou a produção de uma enzima. Então, é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Então, a quebra da ATP ela serve para os processos anabólicos do trabalho biológico, para a construção
de produtos terminais. E aí, no momento que quebra o ATP, ele fica sem energia. Olha, aqui está sem energia. Aí vem a próxima pergunta. Como é que eu faço para juntar ele de novo aqui? Eu quero juntar eles para eles voltar a se transformar em ATP. Ela vem do meu alimento. Essa energia vem do meu alimento, que vai acontecer o próximo ciclo. Então, eu tenho aqui, olha, os carboidratos, os lipídios e as proteínas, elas vão passar por um processo de quebra. Quem é que vai quebrar? O oxigênio. O oxigênio quebra esses elementos químicos. Esse processo de quebra é um catabolismo. Observa aqui o contrário, gente. Aqui, um monte de pedacinhos se juntando. Anabolismo. Anabolismo significa o quê? Juntar o que está separado. E catabolismo é o quê? Separar o que está junto. Então, aqui o carboidrato está tudo junto, ó. Um monte de elemento químico. Aí o oxigênio é o agente oxidante, começa a quebrar o carboidrato, lipídio e proteína. Nessa quebra desse alimento, essa energia sai daqui e o quê? Converte em ATP, energia química. E aí é produzido os resíduos dessa quebra. O resíduo dessa quebra é água e dióxido de carbono que você elimina para o ambiente externo. Olha, você absorve o oxigênio e elimina o oxigênio para o meio externo. Esse dióxido de carbono que você elimina para o meio externo é o quê? O resíduo da tua alimentação. Toda vez que você comer, você quebra esse alimento através do oxigênio e joga fora o resíduo através do dióxido de carbono. Então, olha lá, gente. Esta é a nossa célula, está aqui, uma célula animal, e existem dois locais que nós podemos produzir ATP. Um desses locais são as mitocôndrias, e o segundo local é o citoplasma da célula, que também é chamado de citossol. Na mitocôndria, nós produzimos a maior quantidade de ATP. Já no citossol, nós produzimos uma quantidade muito baixa de ATP, tá? O que faz a mitocôndria produzir ATP é a disponibilidade de oxigênio para a célula. Se tiver oxigênio, a mitocôndria trabalha. Então, a moeda de trabalho para ela é o oxigênio. Se não tiver oxigênio, ela não trabalha, e aí o citossol te dá uma pequena quantidade só de energia. Outra coisa, de que forma que a mitocôndria produz o ATP? Isso eu vou explicar com mais detalhes na frente. Ele vai produzir este ATP através de dois processos químicos, o ciclo do ácido cítrico e a cadeia respiratória. Gente, esses nomes eles vão mudando de livro para livro. Por exemplo, tem livro que fala que é o ciclo de Krebs, e aqui na cadeia respiratória fala que é a fosforilação oxidativa. E aí, então, vai oscilando isso daí. Então, tudo é a mesma coisa. Então, dentro da mitocôndria acontece dois processos, que é o ciclo de Krebs ou a fosforilação, ciclo ácido cítrico ou cadeia respiratória. E aí, aqui é uma imagem para vocês verem como é que é a mitocôndria no microscópio, ó. E aí, aqui, é assim que ela produz o ATP. Que alimentos ela usa para produzir ATP? Ela vai precisar. Ela pode usar tanto gordura, que são os ácidos graxos, a própria glicose do nosso sangue, que está lá circulando pelo nosso sangue, e também pode usar as nossas proteínas. Só que é aquela proteína que já não tem mais nitrogênio, tá? É uma proteína que você leva ela para o rim tira o nitrogênio dela, e aí ela volta para o sangue, e aí ela é transformada, ela é processada dentro da mitocôndria. Já no citossol acontece um processo que nós chamamos de glicólise, que é a quebra da glicose. E aí, os elementos que podem participar da glicólise é a fosfocreatina, que eu ainda vou falar dela para vocês. Então, olha só, a fosfocreatina se encontra no citossol das nossas células. A própria glicose que está no sangue, o glicerol. Esse glicerol, gente,
ele é a junção de ácido graxo que vai formar a nossa gordura. Ó. Então, a gordura tem ácido graxo e glicerol. Então, tudo isso aqui é um componente da gordura. E também alguns aminoácidos que não têm nitrogênio, que são os que nós chamamos de aminoácidos desaminados. Então, esses caras podem participar da glicólise. Tudo isso para produção de ATP por um trabalho biológico. Então, quanto de ATP eu posso armazenar dos meus músculos? Se você for uma pessoa sedentária, de 80 a 100 gramas eu posso ter de ATP nos meus músculos. 100 gramas, né? Tranquilérrimo isso aí. Olha só se você for uma pessoa fisicamente ativa, gente. Olha só. Durante o dia, eu fico fazendo aquele ciclo que eu expliquei para vocês. Quebra o ATP e volta a se ATP de novo. Quebra e ressintetiza. Quebra e ressintetiza. Durante o dia inteiro, você produz 75% do peso que você possui. Imagina uma pessoa de 100 quilos, sendo que no corpo dela ela só consegue guardar 100 gramas. Ela consegue, de 100 quilos, ela consegue produzir 75 quilos de ATP todo santo dia. Ela produz e consome esse ATP todo santo dia. Aí só que eu fico o dia inteiro gastando essas 100 gramas. Eu gasto as 100 gramas e aí eu encho de novo. Gasto 100 gramas e fico enchendo. Então eu fico esvaziando, enchendo, esvaziando, enchendo. Quando chega no final do dia, se você pesar 100 quilos, se você pesa 100 quilos, você produz 75 quilos de ATP. Agora, olha só se você é um atleta. Quando você é um atleta, você não vai produzir só 75% do teu peso. Tu pode produzir até 20 vezes mais esses 75%. Ou seja, se uma pessoa pesa 100 quilos, ela pode aí produzir até 1 tonelada de ATP no dia inteiro.